pessoal, como vocês estão? Eu, professora Grazi, e eu, professora Amanda, vamos dar sequência aos estudos passados. Só relembrando, na aula passada nós falamos sobre a Inglaterra e uma revolução industrial, que vai mudar não só o cenário inglês, mas também vai mudar o mundo todo igual nós vimos. Então, nesse processo, nós não podemos deixar de falar sobre capitalismo. Professora, mas o que é capitalismo? Capitalismo, se a gente cortar a palavra um pouquinho, cortar depois do L, vai virar capital. Quando eu trabalho isso na sala, os meninos falam assim, professora, capital é a capital de um estado? Não. Nesse sentido, a palavra capital tem outro significado, que significa o quê? Dinheiro, isso mesmo. Então, nós vivemos numa sociedade capitalista. Por que nós vivemos numa sociedade capitalista? Primeira coisa, baseada no dinheiro. Segunda coisa, não podemos esquecer do lucro. Quem que tem esse lucro? É todo mundo? Não, uma minoria, apenas uma minoria tinha esse lucro lá na Inglaterra daquela época e hoje também. Desigualdade social, ou seja, tem uma minoria rica, tem uma classe que tem condições melhores, tem outro grupo que é mais pobre, outros que estão em situações miseráveis. Então, há uma desigualdade econômica entre os grupos, entre as pessoas. Propriedade privada, não podemos esquecer que isso é muito importante dentro de uma sociedade capitalista. O que seria uma propriedade privada? Aquilo que é de um indivíduo, é de um grupo ou de uma pessoa em específica. Por exemplo, vamos pensar na Petrobras, que era do Brasil. O que eles começaram a fazer? Querer vender uma coisa que era do Brasil. Então, vamos pensar em muitas coisas que nós temos. Ah, professor, meu pai tem uma moto. Então, o que isso significa? É uma propriedade privada. É dele. Mas e se eu falar assim, nós estamos gravando aqui na escola municipal. Ela é uma escola privada? Não, é uma escola pública, porque ela é de todos. Então, uma sociedade capitalista, ela prega o quê? Propriedade privada. Será que todo mundo possui terra no nosso país? Fica aí para vocês pensarem e relacionar com propriedade privada. Outra coisa que não podemos esquecer, e falamos na aula passada, consumismo. Uma sociedade capitalista é uma sociedade consumista. Por exemplo, eu tenho um celular ali, está funcionando, bacaninha. O que acontece? Aparece uma propaganda e mostra outro celular muito melhor. O que a pessoa começa a querer fazer? Descartar o dela e comprar aquele que é melhor. Então, muitas das vezes consumimos coisas que são supérfluas, que são desnecessárias. Vocês observaram uma coisa que eu falei? Propaganda. Dentro de uma sociedade capitalista, a propaganda é a alma do negócio. Se você não tem uma boa propaganda, o seu produto não será vendido. E outra coisa também, o capitalismo, ele fala do quê? Do tempo, ele quer controlar o tempo, porque tempo é dinheiro. Quanto menos tempo eu gastar para produzir algo, mais eu vou produzir, consequentemente, mais eu vou vender e mais eu vou lucrar. Mas será que foi só lá na Inglaterra? Na aula passada, na nossa semana passada, nós falamos sobre várias mudanças dos telefones, dos meios de transporte, da vestimenta, mas existe uma forma de organizar isso em fases dessa Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial acontece no final do século XVIII, vai até meados do século XIX, e ela tem como característica a indústria têxtil. O foco ali é a indústria têxtil e, aos poucos, também os meios de transporte, os navios a vapor e os trens. Qual era a fonte, a matéria-prima que se utilizava ali? O ferro, um material pesado. E é ele que vai dar origem às máquinas, que vai ser o meio de produção. Lembra que nós falamos na aula passada? Nós saímos da manufatura para ir para a maquinofatura. Então, a máquina começa a produzir esse ferro e esse tecido.
E qual vai ser então o que vai movimentar essa máquina, esse navio? Os carvões, a queima do carvão, certo? Passado alguns anos, lá para meados para final do século XIX, nós temos a segunda revolução industrial. O que vai acontecer? Um aprimoramento desse conhecimento. Nós vamos conseguir fazer uma combustão. A nossa fonte de energia começa a vir do petróleo. Aí começam a surgir os carros, com o passar do tempo os aviões e os navios, com uma forma de combustão mais rápida, que é a combustão interna. Nós vamos ter o avanço da eletricidade. Para a gente é muito normal, né? A geladeira ligada, o celular carregando, a luz acesa. Mas isso vem como uma consequência da segunda revolução industrial. E um que vai ter, assim, um grande marco vai ser, então, além dos avanços do que já vinha sendo produzido desde a Inglaterra no século passado, a comunicação. Eu vou ter avanços no telefone, TV, rádio, certo? Mas, professora, ainda não é nada do que eu vivo. Nós estamos aí nos reflexos da terceira revolução industrial. Lá no século XX, a gente consegue avançar muito. A nossa indústria que surgiu lá na Inglaterra, no século XVIII, que avançou em outros países como a Alemanha, a França, os Estados Unidos, né, no século seguinte, agora se espalha pelo mundo todo. E o nosso foco agora é outro. É o conhecimento biológico, é o conhecimento nuclear. A gente vai começar a produzir mais medicamentos, avanços na medicina, avanços na forma de produção de cabeamento, né? A questão da fibra ótica, a nanotecnologia. Hoje a gente tem um chip minúsculo dentro do celular. Já imaginou que o primeiro computador era do tamanho dessa sala? E algo que nós utilizamos muito, né, gente? A internet, que vai se propagar e possibilitar uma globalização, correto? É importante também lembrar de uma coisinha que a professora Grazi mostrou para vocês. O tempo. Antes de todo esse processo da Revolução Industrial, o tempo era natural. As pessoas não valorizavam muito. Não tinha aquele despertador igual nós fazemos hoje. Hoje, o tempo é marcado pela nossa produção. Mas vamos retomar um pouquinho, pessoal. Nós já falamos sobre esses dois grupos aqui que surgem, né, com a Revolução Industrial. Burguesia, né, que já era um grupo que remonta lá da Idade Média, que vocês viram isso no 7º ano, relacionado aos comerciantes, as pessoas que vendiam, que compravam, trocavam, né, e por isso esse nome, né? Todas aquelas pessoas que viviam no mundo ficaram chamadas então de burgueses. Então nós temos a burguesia e de outro lado o trabalhador, o operário da fábrica. Só lembrando, pessoal, a burguesia, como nós vimos na aula passada, tinha o quê? Grana. Se ele tinha grana, ele podia montar a fábrica, comprar o maquinário, bancar a energia e ainda comprar a força de trabalho daquele operário. Agora vamos imaginar como que era a vida desse operário. Será que era legal? Olha, professora, ele vivia no campo, veio aqui tanto de gente, de camponeses para a cidade. Aumentou muito a população, arrumou um serviço, bacaninha a vida dele. Não é bem assim não. Por quê? Porque esses operários, eles trabalhavam em condições insalubres. O que seria condições insalubres? Vem aqui comigo. Olhem aqui para vocês verem. A nossa sala está o quê? Com janelas abertas. O que isso significa? Ventila, o ar entra e sai. Se nós temos janelas grandes com ventilação, isso contribui para quê? Para os lugares não mofar, para não propagar doenças, né? Imagine vocês agora, na época desses operários, não tinha essa, vamos dizer assim, esse tipo de construção. Eram lugares bem fechados, gelados, úmidos, né? Muitas pessoas trabalhando ali. Um operário, quando eu falo operário, não é só o homem. A mulher também trabalhava, a criança trabalhava. Por que tinha que trabalhar? Porque se não juntasse todo mundo ali da família, eles não teriam, de certa forma, a quantidade necessária para eles, pelo menos, sobreviverem.
ou seja, terem as condições mínimas de viver naquele momento ali, naquele processo. Trabalhavam entre 14 e 18 horas diárias, muito tempo. Vamos pensar hoje em dia, uma pessoa que trabalha às vezes 6 horas ou 8 horas. Imagine vocês a quantidade de tempo que trabalhava no lugar fechado, mal arejado, mal iluminado. Ganhavam muito pouco e além disso não tinha uma alimentação. Imagine vocês, se a gente está em casa ou no trabalho, geralmente a gente leva um lanchinho, né? Para não ficar o tempo todo sem comer. Agora lá não. Às vezes um pão duro, muitas das vezes, e água. Então eram condições precárias de trabalho. Imagine a criança trabalhando numa máquina. Outro problema, às vezes colocava caixote e ele tentando movimentar a máquina ali acabava se machucando e de certa forma sendo punido. Mulheres também sofriam assédio, que hoje é muito falado, mas antes não era falado. Só para vocês perceberem que a situação do operário não era ruim. Enquanto a burguesia morava em ruas com palacetes magníficos, os operários moravam em casas muito pequenas, apertadas, perto das fábricas, cheias de poluição. Mas será que eles aceitavam isso? Não reclamavam? Não se revoltavam? É importante a gente perceber que o operário, ele não é silencioso, ele não é um conformado, ele é um explorado, certo? Se ele trabalhava cerca de 14 a 18 horas em condições insalubres, vendo mulheres e crianças trabalhando, tendo que limpar a máquina enquanto essa se movimentava, o que será que eles faziam? Como eu disse, eles não eram apenas vítimas que não se movimentavam por uma condição melhor. Se reunindo, ainda não de forma estruturada, organizada e politizada, os trabalhadores já possuíam associações desde lá dos períodos medievais, quando surgem, as oficinas de ofício. Com a entrada para essa nova forma de organizar a sociedade, eles vão se reunir, iniciando aí movimentos para buscar uma condição melhor de trabalho, onde eles tivessem momentos de descanso, horário de almoço, como a professora Grazi disse, não tinha nada disso. Então, um dos movimentos muito conhecido é o ludismo. A princípio, gente, esses operários acreditavam que a grande vilã era a máquina, porque era ela que estava tirando gente do serviço para poder produzir. Era ela que me cortava e ainda me fazia ter que ser punido por estar machucado. Então, o ludismo vai ser um movimento de quebra-máquinas. Revoltados com a condição e com o que eles acreditavam que as máquinas representavam, eles invadiam as fábricas e quebravam as fábricas. Obviamente que eles vão ser contidos, pelos governantes e as pessoas que estavam em prol da burguesia, mas isso vai dar origem a outras movimentações, como o cartismo. Esse nome, cartismo, vem do que nós lembramos mesmo, de carta. O cartismo já vai ser um movimento um pouco mais politizado, onde eles vão escrever uma carta ao povo. O que eles queriam com essa carta? Os operários queriam mais participação política, mais representatividade, porque assim eles poderiam pensar em melhores condições de trabalho e vivência para eles. Todos os dois movimentos ocorridos lá no começo do século XIX vão ser importantes porque eles vão dar origem aos Fordismo. Professora, que palavra estranha, também acho. Nada mais do que sindicato, traduzindo para o português. Hoje nós ouvimos falar do sindicato do comércio, sindicato dos professores, sindicato de todas as categorias profissionais. E os sindicatos surgem aqui, com o sindicato dos operários. Uma forma de se organizar mais politizada, mais organizada e que vai buscar o quê? Reivindicar melhorias. Mas, professora, isso é só bagunça. Não, não é. Foi através dessas organizações sindicais que em meados do século XIX, os operários vão conseguir uma redução de jornada para cerca de 10 horas de trabalho, horário de almoço com intervalo de 1 hora, redução de jornada para as crianças, porque, gente, criança, essa ideia que a gente tem hoje é recente. A criança aqui não era vista como um ser diferente, ela era vista como um mini adulto, certo?
a questão das condições insalubres vão começar a ser assistidas. Então, isso repercute até os dias atuais. Ou seja, vai mostrando a força que o trabalhador unido, organizado e informado pode ter para transformar a sua condição de trabalho. E falando em união, só para a gente encerrar, a união desses operários forma um grupo do proletariado. Então a gente tem burguesia versus proletariado. É interessante a gente pensar, como a professora Grazi pontuou muito bem no começo da aula, que qualquer pessoa que não é dona do seu meio de produção, que precisa vender sua força de trabalho, é proletariado. Aqui nós falamos de um proletariado que vivia em péssimas condições, mas aquela pessoa que recebe um salário alto também é um proletariado, porque ela não é dona do meio que produz, da onde vem o salário dela. Ela não recebe lucros com a produção dela. Encerramos aqui uma das revoluções importantes que marcaram, aí o século XVIII e repercutiram até os nossos dias. Na próxima aula, nós vamos falar de uma segunda revolução muito importante, a Revolução Francesa, e como ela impactou nos dias que nós vivemos hoje. Então, só recapitulando, pessoal, a Revolução Industrial foi uma revolução porque ela o quê? Mudou basicamente tudo e ainda continua mudando, igual a professora Amanda falou, que até hoje nós vivemos uma revolução industrial e tecnológica nos meios de comunicação, medicina e tudo mais. Não podemos esquecer também que falamos hoje que vivemos numa sociedade capitalista marcada pelo consumismo, desigualdade social, lucro e propriedade privada. E é isso aí, na próxima aula tem mais.